A postura, ela em si mesma já é um direcionamento energético, conspirando a favor de criar a mais completa harmonia possível, a mais ampla distribuição de prana possível, né? E, com isso, as condições favoráveis para desconstruir as ilusões sobre si, reconhecer o que se é, para além do que se pensa. Isso que é o yoga, né? Então, quando a gente fala asana, né? Asana é postura. Então, essa postura, né? Que é essa postura básica, simples, de sentar sobre os isquios, é a base de toda a postura, né? É a base de todo o asana. Não há possibilidade, digamos assim, de um asana estar bem realizado e com possibilidade de ser vivido, porque, veja, são coisas diferentes. Uma coisa é você executar um asana. Isso é o mais básico do mundo, executar o asana. Mas o yoga não trata de executar asana. O yoga trata de estar consciente do que se é, e o asana, naquele momento, a postura que você se encontra subjetivamente, internamente, o que está ocorrendo é que você está sendo o asana. Você está sendo no asana. Não é qualquer ação que facilita o processo de acordar para o que se é. Ou seja, não é qualquer postura que você fique que vai estar conspirando a favor do acordar para o que você é. Por isso existem os asanas, né? Centenas de asanas, que são, entre aspas, posturas. São desenhos energéticos gerados a partir da contribuição do posicionamento do corpo físico. Mas o objetivo é criar uma configuração sutil no fluxo energético, que leve o prana para os lugares estrategicamente considerados capazes de facilitar uma abertura de percepção, um nível outro de consciência, etc. Eu vejo que a gente assim entender que asana é um desenho e uma criação de fluxo, uma criação de, digamos assim, de condições, né? É como um encanamento, né? Você faz um encanamento, você já sabe para onde a água vai. Os canos vão levar a água para aqueles lugares, aqueles cômodos diversos da casa, né? Ou uma fiação elétrica. Tem vários fiozinhos que levam, né, a determinados lugares. Então, a gente tem 72 mil fiozinhos energéticos, a gente já sabe. Tem mapeado alguns deles, poucos, né, em relação a 72 mil. Mas o que importa? Eles já estão aí. E a gente está dizendo que o asana, ele cria um direcionamento, uma ênfase, uma abertura maior em um e outros. Ele cria todo um contexto por onde essa energia vai fluir. Esse contexto não é ao acaso, é um contexto que diz respeito a um propósito. O propósito essencial, final, é ampliar a percepção, é qualificar a percepção, para que a partir da percepção qualificada seja evidente o que é ilusório, o que não tem, digamos assim, raiz no infinito, ou aquilo que simplesmente está ali como decorrência de vários fatores, de aglomeração, de cristalização, de estagnação. São as desarmonias, são os alicerces que sustentam a ilusão fundamental, que é a ilusão sobre si mesmo. Então, a gente está dizendo que cada asana está conspirando a favor da desconstrução das ilusões sobre si mesmo. Está conspirando a favor. Uma pequena parte de uma grande conspiração que necessita ocorrer em várias dimensões, não numa só. Por isso que só asana é insuficiente como um processo de acordar. Mas o asana ele cria o desenho. O pranayama faz a energia andar. Porque só fazer o desenho, deixar os canos abertos, mas ter pouca água para andar, não resolve a questão. Está entendendo? Ter os fiozinhos todos colocados,
mas a rede está em baixa, fica a lâmpada em 40 graus quando era para estar em 200. Não é? Então, assim, por isso que existe o pranayama. O pranayama, junto com a asana, como no Kundalini, intensifica ainda mais o processo. Imediatamente já faz o trabalho, entendeu? Não abre para depois colocar energia. Não, coloca energia enquanto está sendo aberto, porque isso faz com que a energia absorvida naquele instante seja deslocada de acordo com o desenho estabelecido. É que uma ciência. Uma ciência do direcionamento energético a favor do despertar da consciência. Despertar? Por que despertar? A consciência nunca deixou de estar desperta. É que a forma humana está envolvida com a sua própria dinâmica e não está receptiva para a consciência já sempre desperta, já sempre presente, que é o divino em cada um. Por isso a intervenção é sobre a forma. A intervenção é sobre o campo intelectual, mental, emocional, prânico, físico, etc, etc. Então, o asana cria o desenho. Você já sabe, no Kundalini Yoga você tem muitos asanas, alguns dos já classicamente publicados nos textos tradicionais, mas muitas outras estratégias de movimentos, né, de braço, de pescoço, de combinação de movimentos com áreas diferentes. É uma estratégia assim, que só poderia ter sido montada com tamanha precisão por consciências que estão enxergando claramente todo o mapa energético em movimento, todos as nadis, os chakras, os corpos, a aura, tudo está muito ali. Entendeu? Quase como alguém que estudou bastante educação física, toda a estrutura muscular, ele é capaz de fazer uma programação de exercício para tonificar certos músculos, etc. Um fisioterapeuta sabe como lidar com tais músculos, com tais articulações, porque ele tá vendo, não? Porque ele viu antes, né, no estudo dele, científico, com todos os apoios, para enxergar os músculos lá dentro, para enxergar as articulações, a inserção do músculo, né, tudo mais. Então, ele já tem isso claro. E ele está vendo, ele está enxergando, então ele tá fazendo um trabalho muito minucioso, né, com o corpo. Agora, alguém que está olhando com esse mesmo grau de precisão o corpo prânico, onde que estão os canais sutis, como é que está circulando, porque está vendo em tempo real, entendeu? Uhum. Isso é diferente. Um fisioterapeuta, um professor de educação física, um professor de yoga mesmo, que estivesse olhando diretamente as articulações e os músculos enquanto o exercício está sendo feito, ele teria muito mais dados para ter o discernimento do que está acontecendo, né? Agora, assim, os crias de Kundalini eles foram elaborados porque está vendo esse plano sutil. Então, o encadeamento energético nos meridianos, nos chakras, o desdobramento disso nos corpos, na aura, naquele outro lugar, no próprio corpo físico, através de meridianos, entendeu? Tipo assim, lembro de um cria que o Yogi Bhajan estava dando, ele falou, agora a energia está chegando lá no rim, depois ela vai para cá, ele está dando em tempo real o que está acontecendo. Então, continue aí, intensifica agora, porque quer que a energia chegue mesmo, entendeu? E ele está vendo, né? E eu me lembro que eu vi um vídeo que ele está dando aula assim, uma pessoa na frente dele ali está meio torta na execução do asana, né? Tá meio, por causa da condição física dele, com dificuldade, ele não dá bola, ele não fica corrigindo a pessoa de uma maneira assim, que poderia gerar um desconforto na pessoa, porque ela realmente está fazendo o melhor que ela pode no momento. Vai melhorar. Ele olha, ele vê que está funcionando a coisa energética, mesmo com aquela posição um pouco desalinhada. Energeticamente está funcionando, ele não dá muita ênfase para essa pessoa. De repente, ele corrige um cara que está lá atrás, bem lá atrás de todo mundo. Quando ele fala, ô turbante azul, você aí, você está trapaceando, não sei o quê. Daí ele diz, você não está fazendo, né, você não está se doando para você mesmo. Algo assim. Ele falou, intensifica, né? Ele falou, se você fizer, vai ficar uma bola vermelha na frente do seu nariz. Ele tá vendo a aura dele, né? Ele quer que chegue nesse lugar, onde aquela energia chegaria lá. Depois de lá, ela vai para outro lugar. É outro patamar. Então, os crias de Kundalini Yoga foram gerados nesse tipo de patamar, pelos yogis.
que montaram isso de um jeito estratégico. Isso dá uma imagem pálida do que é essa visão, entendeu? Então, assim, esses crias, eles foram concebidos em estados de consciência, numa ampliação de percepção, em capacidade de enxergar a forma na sua transparência, nas suas múltiplas dimensões simultaneamente. Então, esses crias são realmente uma bênção, assim, um presente que a tradição yogi ancestral me diz. Isso é de milênios. Agora, quando foi gerado tal e tal cria, isso não é o mais importante, até porque não existem dados sobre isso. Isso existe a tradição yoga existe há milênios e no decorrer dos séculos ela foi se atualizando, se modificando, se atualizando para dialogar com o momento histórico. Né? Isso que é importante entender, gente. Yoga não é uma coisa antiga. Estamos interessados em coisas antigas. Entendeu? Quando a pessoa fala nosso yoga é antigo como se fosse uma referência de qualidade por tempo, não se trata disso. O yoga existe há milênios. Numa determinada perspectiva, a gente pode dizer que o yoga existe desde que a humanidade existe. E desde que a humanidade existe, houveram ensinamentos provenientes de um círculo de mestres. Eu mandei um vídeo para vocês sobre os tipos humanos e a origem do yoga, alguma coisa assim, não mandei? Então, fala sobre isso lá depois. Estou dando um trailer para vocês, assistam. Que é isso. Dá para a gente entender a origem do yoga da seguinte modo. Quando a humanidade surge na Terra, desde sempre existem 4 tipos de pessoas, no mínimo. Aqueles que estão no potencial máximo de consciência possível nesse plano são aqueles que estão nessa dimensão divina do próprio ser, vivendo a partir daí. Né? Mestre, chamado Círculo dos Mestres. Um círculo interno. Em seguida, tem um outro tipo que está muito próximo desse nível de círculo interno. Eles têm uma relação muito próxima de aprender, né? De desenvolvimento. Eles estão com um nível de saber praticamente igual, mas estão com ainda níveis a ampliar de percepção para se alojar plenamente nessa instância de vida. Tem um outro tipo, um terceiro, que está começando um trabalho orientado por alguém desse círculo interno. Ele está começando a fazer algo que vem desse lugar, do círculo dos mestres. Então, ele entrou num determinado tipo de processo de autodespertar ou de desconstrução das ilusões, onde ele está sendo orientado diretamente pelo círculo interno. Não mais como estava antes, que é o quarto tipo, que vai pelo mundão aí. Vai tentando por aqui e por ali. Vai fazendo isso, fazendo aquilo outro, fazendo um monte de coisa. Para tentar... Isso quando já andou um pouco, né? Quando ele saiu do estado adormecido. Nós temos 3 níveis do fora, do quarto nível. Né? Tem os que estão adormecidos completamente, como é o Brahma Grande, viver, comer, dormir, sobreviver confortavelmente, blá, blá, blá. Né? Agenda básica da natureza. E ainda continuam buscando na sofisticação dessas atividades a sua satisfação interior, que nunca chega, porque o que falta não é nada que vem de fora. Mas a hipótese é essa, então ele está vendo nesse âmbito de consciência. Eu chamo isso de adormecido nas tradições. O segundo tipo é o inquieto, é aquele que já não quer mais continuar dormindo, já percebeu que não vem de fora o negócio, vem de algum outro lugar, e aí começa a tentar se entender. Começa a procurar coisas, ler, fazer terapia, fazer várias técnicas que aparecem na frente, a pessoa vai degustando. Isso é um negócio um tanto estranho, mas é assim que é, entendeu? Não adianta querer pular essa etapa. Querer pular essa etapa é dogmatizar as coisas. Quer dizer assim, você daqui para frente não pode mais fazer isso, só isso aqui. Você não pode mais ler livro que fale disso, só daquilo lá. E aí vai numa
numa Entra numa matrix. uma mentalidade sectária, dogmática, que não é a maneira, não é a maneira. Essa maneira zero para ela, não tem sentido nenhum. Ou seja, porque está querendo pular etapa, está querendo que a pessoa já tenha descoberto que aquele caminho é o caminho da iluminação. Só que, se fosse, essas pessoas não teriam essa atitude, porque elas saberiam que não é assim. Se eles tomam essa atitude, já mostra que não é, logo de cara. Por quê? Porque não é desse modo, então significa que a pessoa não sabe do que se trata. Ela está pulando etapas. Não tem como pular essa etapa. Qual que é essa etapa? Essa é uma etapa fundamental, é que leva uma pessoa a fazer um curso de yoga, a buscar estudar mais profundamente alguma filosofia, a se dedicar, então, que é a fase do inquieto. O inquieto é aquele que está buscando alguma coisa. E essa é uma fase muito importante. Por quê? Porque, em princípio, nela, esse vídeo fala maioritariamente disso, só dando uma introdução, ele fala que cada humano é uma multidão. É um conjunto de personagens que não tem essa estrutura humana, naquele momento, ela não tem uma unicidade, ela não tem uma indivisibilidade, ela não é um indivíduo no sentido de ser indivisível. Ele é dividido em fragmentos, são vários personagens dentro da casa. Como numa imagem que se deu aí, a primeira vez que se explicou isso publicamente, foi uma casa onde o dono foi viajar e ficaram só os funcionários da casa, né? Os diversos são responsáveis por, como uma mansão, né, mesmo, que tem muitas funções, muitos afazeres, muita coisa para fazer, então tem muita gente envolvida em cada uma das tarefas. E agora imagine que uma casa assim, uma pessoa assume o comando da casa e age como se fosse o dono da casa, mais ou menos de 2 a 3 horas, muda o comandante da casa e toma decisões as mais diversas e diferentes e antagônicas até, ou muito, muito, muito diferentes a respeito da casa. Ele assume o comando e diz, agora esse lugar não é mais a cozinha, vai ser aqui, vai ser a sala, que a cozinha vai para cá, os quartos vão para lá, o banheiro vão mudar de lugar e tal. E tu faz isso. Daqui a 3 horas, sendo otimista, que demore tanto, o outro assume o comando e fala tudo diferente. Não, é aqui, é aqui, vai lá. Imagina uma casa assim. O que está faltando nessa casa? Está faltando criar uma unidade de propósito, uma clareza. Isso, na terminologia que foi ensinada isso no começo do século passado, na França, eles falam assim, está faltando um mordomo da casa. O mordomo da casa é aquele que vai orientar os demais para se envolver nas tarefas diversas que são necessárias serem executadas plenamente. O mordomo da casa é o quê? Já falou disso, eu acho, por alto. O mordomo da casa é aquele que coordena os demais para as suas várias funções. Mas ele tem um propósito, tem um desenho geral do que é para fazer e não fazer, do que é prioritário, do que não é. Então, esse mordomo da casa, dentro do desenvolvimento humano, é quando alguém é capaz de fazer. Quando alguém diz assim, eu vou fazer um sada às 3 da tarde, ou às 4 da manhã, ou às 5 da tarde, ou às 5 da manhã, e ele fala isso, ou às 10 da manhã, se quiser, ele fala isso lá um dia anterior, ou no começo do dia, e se programa para tarde. Só que este que falou que vai fazer o sada em tal horário, ele está no comando naquele momento em que ele declara isso. Às 4 da tarde ou às 3 da tarde, pode ter outro personagem no comando. E ele vai pensar assim, tem a memória, né? Ele vai pensar assim, por que ele quer fazer isso agora? Agora não, agora eu vou entrar no Instagram, no Facebook, eu vou assistir uma série, eu vou fazer não sei o quê, tá entendendo? Vou deixar fazer depois. Aí, quando chegar por 5 horas, aquele que eu tinha dito que faria às 4, ele volta ao comando da casa. E daí ele começa a dizer, eu não tenho disciplina, por que eu não fiz? Ele começa a se chicotear de madrugada, né? Para se penitenciar e fica tudo mais. E eles, mas amanhã sim, ou agora mais tarde sim vou fazer. Gente, ele não vai fazer, a menos que cale de aquele fragmento, aquele personagem está no comando da casa. Se não estiver, não vai fazer. Não tem unidade de propósito essa pessoa. Ela é um conjunto de fragmentos que
dispersivos. É uma casa que não tem comando, não tem ordem, não tem um sentido, não tem um propósito. E não é uma questão moral, assim, não, tem que ter ordem, tem que ter, não caio nessa, porque exatamente isso é o grande problema da linguagem. Depois a gente fala mais disso, mas você propor algo e depois supor que só de ter entendido já tem que estar acontecendo. Você não entender que tem processo. Chegar na conclusão sem processo. Não vai funcionar. Então, é isso que a gente está dizendo. Essa casa precisa de um gerente, de um mordomo, de um comandante geral dos demais, que, por sua vez, responde ao dono da casa, que é o dono da casa, é a alma, é o divino dentro de você. Esse é o dono da casa. Né? Mas está viajando, você não está atuando aí na casa. Ele está sempre presente, mas nessa alegoria ele não está presente. Então, o que significaria criar o mordomo da casa? O que significaria você ser capaz de fazer o que se propõe? O que significaria você ter unidade de propósito, que se mantém, não que muda a cada 3 horas? Significa que você está desenvolvendo centro de referência para nortear todas as suas atitudes. Você tem um propósito claro na vida, que é esse despertar. No começo, aquela parte que diz que ia fazer a prática às 4 da tarde e não faz, ela tem o interesse de se conhecer, de dissolver as ilusões sobre si, de acordar para a dimensão da alma, o divino, enfim, explorar a potencialidade humana, descobrir a si próprio, tirar tudo que encobre o si próprio. Né? Isso era o propósito. Agora, é um pequeno fragmento que tem esse. Os outros querem milhares de outras coisas, antagônicas até com essa. Então, ali habitando na mesma casa, tomando atitudes, fazendo coisas diversas. Então, essa pessoa ela é muito. Você vai dizer que essa pessoa é muito incoerente, ou ela é muito contraditória, ou ela faz uma coisa que diz ela tem aquele propósito elevado, não sei o que, de conhecer, de outro momento, ela está fazendo exatamente algo que conspira contra esse propósito. Mas isto é a condição inicial. E você não tem como pular essa parte, entendeu? Você vai criar o quê? Espécie de forçação de barra, de adestramento moral. E isso não vai funcionar, não vai se sustentar. Isso é uma casa construída na areia. Tá entendendo? Não se sustenta com vento. É preciso criar uma rocha, ser a casa na rocha. A rocha é o divino dentro de você. A virtude vem do divino dentro de você. Então, pronto, isso sai daí. Então, o que a gente quer dizer? Bom, inicialmente está tudo fragmentado? Sim. Como é que lida com isso? Essa é a pergunta. Não dizer assim, não, isso está errado. Não pode ser assim. Tem que ser de outro jeito. Você tem que ter um propósito e manter. Tá bom, é claro que sim. Mas como é que faz? Está entendendo? Ah, não, mas tem que ser muito firme. Gente, força de vontade. Toda essa bravata psicológica, moral aí, que não vai funcionar. Não é esse tipo de coisa. Está entendendo? É preciso criar as condições para que isso esteja presente. Tem um jeito de criar. Qual que é o jeito? É fortalecer essa parte de você, esse pequeno fragmento que quer se conhecer, quer meditar, quer estudar yoga, quer fazer um curso, quer fazer um percurso, quer se dedicar. É esta parte aí precisa ser fortalecida para que ela ganhe poder político. Eu já falei disso antes aqui. Ela ganhe poder decisório sobre a cidade, polis, né? Aquele que administra a cidade, política, que administra a cidade, né? Ou seja, administra o que? A consciência, a mente, a estrutura. Tem uma presença aí que orienta os processos todos. Isso é preciso nada. Ele não está aí. Ele não está aí. Preciso criar. Então, no primeiro momento, tem um fragmento que quer. Eu preciso ganhar poder político, poder decisório, poder de determinar atitudes, comportamentos. Como é que faz? Algumas coisas podem ajudar. Uma, lembre disso, é você diariamente se ocupar com algo desse propósito. Ou você lê um livro, ou você escuta uma palestra sobre isso, ou você faz o seu sadhana na sua prática diariamente, com certeza. Se ocupa no tempo e espaço concreto com algo que tem relação com esse propósito. Tá entendendo? Por isso você fala assim, não existe yoga não praticante. Eu sou yoga, mas não sou praticante. Ele está falando de quem, então? Né?
Então, agora, você se dedicar a isso é conversar com pessoas sobre esse assunto, da meditação, do yoga, do autoconhecimento, do que sou eu, enfim, conversar com pessoas sobre isso, conviver com pessoas que vivem isso. Tudo isso vai ser coisa importante, vai ajudar. Conviver com pessoas que têm esse propósito, é algo muito poderoso. Pode escrever. É impressionantemente poderoso. Porque existe uma influência eletromagnética emanada pelo cérebro que afeta uma pessoa a outra, que afeta. A neurociência fala dos neurônios espelho, a gente olha para o outro e vai se reconhecendo e também replicando o que nós vemos de bom ou ruim no outro. Isso tem um terreno assim, mais comportamental, mas tem um terreno energético. A neurociência explica o que você está na física, eles também têm pesquisado isso, como o cérebro emite ondas e interfere na atividade do outro cérebro. Tem várias pesquisas bem claras sobre isso que mostram esse fato. Eles não sabem explicar bem que passagem é essa, mas algo interfere. São campos energéticos. Então, você convive com pessoas que querem meditar, se conhecer, refletir sobre esse assunto. Gente, vai potencializar, não quero, então vai determinar, mas vai potencializar. Vai criar um impacto tremendo de estímulo, de envolvimento, está entendendo? Então, assim, isso ajuda. Claro, você não vai dizer, não falo com mais ninguém que não faça yoga, que não faça terapia, esse tipo de bizarrice, de controle sectário sobre o comportamento humano, que isso existe, infelizmente, existem seitas que controlam, querem que a pessoa só não fale com essa gente que não. Em muitos casos, isso tanto o yoga mesmo. Então, assim, não tem nada a ver com isso. Você convive com todo ser humano que aparecer na sua frente, que você possa enxergar o divino dentro dele, que todos carregam, que todos são, em última instância, divinos. Ok? No entanto, você conviver com pessoas que têm esse propósito, você buscar essa convivência, concretamente estando num lugar assim, praticando, meditando, dialogando em qualquer ambiente sobre assuntos assim, isso fortalece essa pequena parte de você que quer despertar. Isso fortalece. Você se ocupar no tempo e espaço, então, vamos lá. Se ocupar no tempo e espaço com algo concreto, seja praticar, ler, escutar algo, conversar com pessoas, conviver com pessoas, tudo isso contribui para esse despertar, porque alimenta esse fragmento, ele vai ganhando força, ele vai ganhando poder de decisão, ele vai ganhando capacidade de fazer, de concretizar, ficando mais e mais forte. Até que vai chegar um momento que essa área, ele é o gerente, ele é o mordomo. Quando ele é mordomo, toda a sua vida se baseia nesse propósito. Todos os estímulos, todos os seus momentos da vida, como lazer, como trabalho, como não fazer nada, né? Como uma prática, como uma dedicação intelectual, física, etc. Tudo vai passar por esse critério. Coisas que são antagônicas a isso, você naturalmente se desinteressa, você não tem nenhum tipo de avaliação moral a respeito, mas simplesmente eles não fazem parte do seu nível de interesse. Ou se você vai num ambiente, num lugar onde outras coisas são vividas, você consegue filtrar claramente o que fortalece o teu propósito, o que mostra o quanto você não tem interesse em algumas coisas, mas em outras isso é espontâneo. Não é uma construção a partir de uma escala hierárquica artificialmente gerada por condicionamento filosófico, conceitual. Não tem a ver com seita, tem a ver com discernimento, tem a ver com autopercepção. Tá entendendo? Então, isso ocorre espontaneamente. Mas todos os seus interesses passam por ali. Né? Então, independente da sua atividade profissional, né? Desde que ela seja uma atividade profissional, digamos assim, que não crie prejuízos tão importantes para a vida das pessoas, que você possa se sentir em paz com você mesmo, com o que você faz, senão você fica gerando uma contradição interna o tempo todo, e você vai ter que lidar com ela constantemente, porque é muito mais trabalhoso. Mas quanto mais você se ocupa com algo que contribui, do modo que for, em algum nível, tudo tem esse potencial de contribuir em algum nível para o bem-estar humano, para o despertar da consciência humana,
para a vida humana, enfim, algum nível de benefício, independente do que você faça nesse espectro todo, tudo por você vai passar um discernimento que diz o que isso contribui para fortalecer essa entrega de despertar a consciência, de conhecer a si próprio, de desconstruir ilusões, e o que não. Vai passar por aí. Então, você vai ter um centro gravitacional por onde os seus interesses passam antes de se concretizarem na vida prática. Isso significa que existe um ente aí, existe um mordomo aí, existe um gerente aí, existe uma presença aí. Não é a alma ainda. Ainda é um campo condicionado, né? Ainda é um fragmento. Mas ele conseguiu ter poder decisório sobre a casa toda, sobre a vida, sobre as atividades cotidianas. Então, é quando este nível de compromisso espontâneo, de alma, surge, ou seja, como um propósito que transparece através das nuvens. Parece uma luminosidade maior aí. Quando isso acontece, é então que você está presente nessa casa, um mordomo. Está presente nessa casa um propósito claramente estabelecido, e esse propósito é acordar, é desconstruir as ilusões, é despertar. Esse é o propósito. Quando alguém chegou nesse ponto, esse alguém é capaz de encontrar um caminho real, espiritual, ou seja, que vai dissipar qualquer amarra que existe em qualquer nível e vai encaminhar para esse campo luminoso, que já é a identidade naquela forma. Está encoberta, as últimas nuvens serão dissipadas aí. Alguém será capaz de encontrá-lo assim e reconhecer. Só encontrar não é suficiente. Você pode não reconhecer. Para ser capaz de reconhecer, é preciso ter criado esse centro de interesse constituído. Esse gerente, esse mordomo. Ele tem um radarzinho que emana vibrações e que encontra, ele acessa, ele conecta e ele vai. E daí, pronto, ele encontra e ele terá grande chance de ser capaz de aproveitar. Pode ser que ele não tenha também, pode ser que ele fique tergiversando, né? Nos redemoinhos dos interesses múltiplos desconectados de um propósito central. Mas pode ser que não, pode ser que você aproveite, e esse é o propósito. Então, é quando alguém encontrou um caminho. Né? Então, a gente está dizendo que o yoga, e todo esse desenho das práticas yogas, né, nasce do centro, do círculo interno, do primeiro. Porque só quando alguém gerou esse centro de interesses, do mordomo, é só então que ele faz conexão com algo que vem do círculo, do primeiro círculo, do círculo interno. Todos os ensinamentos espirituais reais vêm do círculo interno, vêm dos mestres. Por isso, a origem do yoga é desde sempre. Porque nessa perspectiva, esse círculo interno sempre já existiu. Porque isso é constitutivo da humanidade. Está entendendo? É constitutivo da humanidade. Constitutivo quer dizer que faz parte desde sempre. Constitutivo, que constitui. Cabeça, tronco e membros são constitutivos do humano. Tá? Essas áreas aí. Constitutivo. Pode ter diferenciações, pode ter nuances, pode ter variações, pode ter alterações, pode ter. Mas existe um desenho. Né? Assim é a humanidade. A humanidade tem um desenho constitutivo da humanidade, que existe o círculo interno, os seres desse campo de luz, dos mestres. Existe um outro muito próximo desse, que recebe a orientação direta de lá e que está indo em direção a se tornar também nesse círculo interno. Existem aqueles que estão começando algo que vem desse círculo interno. Existem aqueles que estão fora dos círculos, que estão no mundo. Isso que a gente estava vendo antes. O adormecido e o inquieto são fora dos círculos. Mas quando, no processo, do inquieto para esse que tem um núcleo constituído de interesse, nesse processo, quando constitui-se esse núcleo de interesse, então esse alguém está apto a entrar no primeiro círculo, que é o círculo mais exterior, chamado exotérico, externo, mas então ele entra nesse círculo exotérico, que vem do ensinamento que vem do interno.
do mais interno, dos mestres, que é o êxodo, que vem de lá, de dentro, do interno. Vem, está sempre vindo. Alguns só recebem, só dão orientação para quem já está nesse círculo. Quem não está, não recebe. Para quem já está apto a entrar, está entendendo? Tipo assim, por exemplo, os crias de Kundalini, até, sei lá, 50 e poucos anos atrás, ou 100, que seja otimista, ou muito menos que isso, final dos anos 60, na verdade, nessa tradição nossa, mas outras, fazendo referência a outras também, então, mais tempo. O modo era o seguinte: só se recebia uma orientação, um cria, um ensinamento, se esse alguém já estivesse com o centro de interesse formado. Senão, nada feito. Não escuta nada, não recebe nada. São as chamadas escolas que, entre aspas, dizem secretas. Eles não são secretas, eles só não ensinam publicamente. Eles têm critérios de admissão. O critério não é que currículo você tem. O critério é se esse centro está formado, essa pessoa ou não. Se estiver formada, ela recebe um ensinamento. Se não recebe, não há problema algum para ninguém. Porque se ela não está nesse ponto, ela não aproveitaria. Ela recebe algo que ela não vai aproveitar. Então, ele já não recebe. Os mestres sabem que essa pessoa não está apta. E pronto. E não é nada exterior. Simplesmente não tem esse núcleo constituído ainda. Isso, os ensinamentos chamados secretos são assim. Eles não são secretos, no sentido de que ninguém sabe onde está. Porque se o seu radarzinho estiver ligado, você vai achar. E, inevitavelmente, tinha uma lei, você vai achar. Se você vai aproveitar ou não, vai depender de outros fatores, mas você já foi capaz de encontrar e de reconhecer e vai caminhar. Entendeu? Então, assim, esse é o êxito, né? Agora, só ocorre quando alguém constitui esse centro de interesse completamente. Senão ele vai ficar no fragmento, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E não há problema. Se tipo, eu vou em tal lugar, eu faço uma vivência lá de não sei o quê, depois vou no outro, faço uma vivência de não sei do quê, faço várias coisas. E não vê a conexão entre elas, mas como se estivesse tendo experiências fragmentárias. Essas experiências fragmentárias, elas não são o caminho espiritual real, ok, mas elas são úteis, elas fazem parte do processo, porque elas vão reforçar aquele eu que quer despertar, que quer se conhecer. Ele será alimentado por esse tipo de vivência, de propósito, vai ser alimentado. Professor, Muito mais alimentado pelo que o teu interesse é esse, do que pela qualidade daquilo onde você está vivenciando. Pode ser que ali seja uma coisa um pouco pouca, pouca. Mas o teu propósito, eu não vou ser o proprietário, se o teu propósito é esse, ele conseguiu predominar. Tem risco aí que, dependendo de coisas muito bizarras, estimulam a pessoa. Então tem que ver isso aí. e quando esse buscador aí está percorrendo por esses caminhos de vivências, e ele consegue pegar uma conexão daqui e dali e fazer Isso aí uma ligação entre uma vivência aqui e outra ali, porque isso daí também existe. Existe, A né? pessoa vai fazer uma vivência e sente que aquilo dali tem a ver com aquela Sim, outra sim. ali, com aquele outro ali. Isso é parte do processo. Você perceber que se existem propósitos comuns, tem algumas... Porque existem tipos de ensinamentos, assim, ó, rapidamente sobre isso. Existem ensinamentos que vêm desse círculo interno. Muito bem. O mestre, ele veio e ele chegou só no ponto onde alguém está com esse centro formado, então esse alguém recebe esse ensinamento, ele entra já no círculo e acabou, já estava ali. Tem alguns ensinamentos que são mantidos fora do acesso público, eles são desse tipo. Tem outros mestres que trazem o ensinamento, que passa por essa etapa, mas chega para todo mundo. Né? E atualmente está muito assim, a informação, a literatura, que às vezes deforma o processo. O excesso de literatura deforma o processo. Mas, enfim, chegou lá. O ensinamento veio, aquele ser está ali trazendo, e a coisa chegou para todo mundo. Então, ela entrou numa situação complicada.
porque ela é um ensinamento que vem da fonte, mas ela está sujeita a interpretações e a alterações, etc., do critério da inquietação do mundo, do critério cultural da mídia, ou da literatura comum, enfim, do mundo, da lei do acidente, como se costuma dizer nas tradições, daquilo que é a contingência do mundo e a subjetividade interpretativa que vai transformar coisas de um nível no nível delas, entendeu? E vai transformar tudo em outra coisa. E cai nesse mundo aí. Aí quem vai ser capaz de ver? Como diz Jesus, quem tiver ouvidos que ouça, né? Mas está lá, você é capaz de ouvir, você é capaz de reconhecer, aí vai depender. Então, o que quer dizer? Tem ensinamentos que têm uma fonte, mas eles entraram no mundo, e estando no mundo, deixa aqui então, estando no mundo, né, ele está sujeito a todas essas alterações, né? E aí pronto, as coisas se deformam, as tradições se deterioram, porque elas são alteradas por interpretações subjetivas e que adequam ao próprio eu aquilo que veio para desconstruir o eu, para mostrar a ilusão desse eu. Ele transforma tudo nele mesmo. E muitos caminhos que tinham origem real se tornaram caricaturas, né? E deformações. Com o próprio cristianismo, muita coisa estranha aconteceu, né? E assim com quase todos os grandes ensinamentos, que vem de um grande mestre. Agora, o que é mais legal saber é o seguinte: se tem uma fonte consciente, ele vai ter uma energia ligada a essa fonte. E se você pegar e ler, meditar e tiver uma intenção aberta, conectada, você pode ter grandes insights lendo os textos atribuídos a qualquer um dos grandes mestres que veio desse círculo interno, das grandes tradições espirituais que veio desse lugar aqui, mesmo esteja aí na lei do acidente do mundo, das interpretações, dos interesses políticos, das instituições que são criadas em nome desses saberes, do quanto a deformação não se cria com isso, né? E de pronto aquilo fica descaracterizado. Mas se alguém tiver uma abertura e pegar um texto direto da fonte, ou o quanto mais perto possível, e escutar e ler aquilo, se você tiver receptivo, aquilo vai te tocar em algum lugar. Mesmo que você não entenda totalmente na hora, aquilo faz sentido. E aquilo vai estar alimentando esse ser, vai estar alimentando esse propósito, mesmo que você não tenha consciência, porque o ensinamento veio de lá. Então, depende de onde você vai, são deteriorações. Essas deteriorações não são capazes de levar para o caminho inteiro, porque elas só vão até um pedaço. Elas pegam fragmentos de tradições. Mas, se você tiver uma intenção real, sincera e aberta, algo vai entrar em você por ali, vai fortalecer esse centro de interesses em você. Você vai aumentar seu interesse em meditar, se conhecer, refletir. Ele vai ser aumentado, então vai ter um benefício. Então, você pode ir em lugares diferentes, né, que tem. Alguns podem ser deteriorações alteradas por subjetividades. Tipo assim, eu acho que esse é melhor, porque para agradar melhor as pessoas vão fazer assim, ou não sei o quê. Critérios subjetivos, que deformam a origem, né? O ensinamento real, ele não quer agradar ninguém, ele quer despertar, e não agradar. Ele não quer ser aprovado, ele quer acordar, ele quer desconstruir o que é ilusório, ele quer trazer algo real. Ele não quer agradar o ego das pessoas, ele quer que elas enxerguem a alma que elas são, saem desse campo relativo. Então, mas ele tem um modo de chegar também, que faz sentido, que ajuda a pessoa a se abrir para aquele impacto, né? Então, esse processo que a gente está comentando, você pode ir em vários lugares, e receber energias positivas, se aquilo tem uma origem consciente e a tua intenção é sincera, você vai receber algum benefício energético, algum campo luminoso virá, porque aquilo tem uma fonte. Portanto, tem energia ali, tem uma bênção ali, e aquilo vai chegar até você. O que tiver de real vai chegar. Porque o teu propósito é um filtro, né? A tua sinceridade e abertura é o filtro que vai dizer o que você vai receber, né? Recebe algo luminoso aí. Você pode ver que, bom, caminhos que têm uma mesma origem, eles têm o mesmo propósito. Os ensinamentos que veio dos mestres, por mais diferentes que sejam no modo de expor,
eles têm um propósito único. Se você estudar os ensinamentos de Jesus, de Mohammed, de Krishna, de Buda, de Shankaracharya, dos mestres yogis, você vai encontrar todos vêm de uma mesma fonte. Eles têm um propósito, que é que o humano se liberte de todas as ilusões, saia da rede do samsara, descubra o que ele realmente é para além da mente. O propósito é sempre esse. Mas como isso é levado, pode ser levado de um jeito controlador, institucionalizante, que quer gerar pessoas domináveis, manipuláveis. Perdeu, já saiu, já não é mais. Entendeu? Já deformou. Tem dois tipos de deterioração que a gente pode levar em conta. Um é o tradicionalismo engessado, que não dialoga com o momento, com a linguagem, com a necessidade histórica. Então, ele perde o senso de momento, então ele não é mais capaz de atender às necessidades atuais para o despertar da consciência humana. Porque ele está atuando a partir de um parâmetro de milênio atrás, 500 anos atrás, não sei quanto tempo atrás. Só que o humano é igual. O jeito de fazer as coisas, a linguagem, a ênfase toda mudou, porque as pessoas mudaram. Senão não tem sentido. Está entendendo? A atualização do ensinamento é torná-lo sempre atual. Atual quer dizer, é no ato, é agora. Dialoga com o momento histórico, condição cultural, os coraços musculares, os padrões energéticos, os padrões emocionais, as tensões mentais dessa época são diferentes de outras épocas. Então, o tipo de barreira é diferente, as características psicológicas da própria condição social, civilização, nesse momento é outra. Então, assim, coisas novas têm que ser acrescentadas, ênfases diferentes têm que ser dadas para atingir o mesmo propósito. Então, tem que mudar para continuar o mesmo. E eu é vivo, que você falava. É vivo, exatamente. Caso contrário, nós temos o risco da mumificação pelo tradicionalismo, mas nós temos também o risco da modificação por critérios subjetivos, por critérios aleatórios, secundários. E desse modo não é capaz de ser atual, ele não é atual. Ele é basicamente mantenedor da Ele cria uma dependência, né? dependência, não traz para uma libertação, assim, não traz para aquilo que já li, para nenhuma libertação, aquilo que já li. Não é essa maneira, e muito menos nessa época. Nessa época, uma época especial, a velocidade de fluxo é muito maior. Se eu usar coisa de outra época para essa, não vai ser suficiente. Você vai ter todas as trepidações que essa época produz. E você não vai estar em condições de lidar com elas, você vai ter muita desconformidade entre a tua frequência pessoal e a frequência planetária. Então, a gente já falou disso. Ampliar a frequência individual para entrar na mesma onda da frequência planetária, então você pode fluir nessa época de uma maneira suave. E a sua mudança, a sua mutação ser celebrada sempre. Ela traz mais poder, mais liberdade, mais alegria. Entendeu? Tem a ver com uma coisa que você lamenta, tem a ver com uma coisa que você celebra. Celebra porque traz mais para a cena e para o protagonismo da cena interna de cada um a própria presença divina. Então, a gente está dizendo o quê? Que a origem do yoga é atemporal, ou que o yoga existe desde que a humanidade apareceu. Pode ser que não tinha esse nome, pode ser que apareça com nomes diferentes, pode ser. Mas é yoga, porque é um ensinamento bem direto do campo de luz, dos mestres, do círculo interno, e nasce para despertar o humano para aquilo que já é. E na Índia isso foi estruturado de um jeito muito sofisticado, uma precisão absurda do encadeamento energético, todo o mapeamento dos bastidores do funcionamento, gente. Tipo, você vê a iluminação de uma casa,
você vê como ela está. Mas se você sabe como é que chegou a luz até ali, como é que funciona essa lâmpada, quais são os fios que levam energia para lá, quais são os bastidores disso que aparece, de onde aparece, isso que aparece óbvio no que se vê, no físico, mas os bastidores energéticos que sustentam as funções mentais, emocionais, espirituais, orgânicas. Existe uma intermediação vibracional energética, que é o corpo vital, que é o corpo prânico, que é o corpo 8, que é isso que nós estamos estudando nos últimos encontros, são as nadis, são os meridianos, são os grandes, são os vaios, né? Todo esse sistema energético que faz com que a vida aconteça com qualidade no mental, no intelectual, no emocional, no orgânico. Está entendendo? Então, o yoga é a tradição que tem um mapa muitíssimo sofisticado sobre isso e que tem um modo muito preciso de intervir sobre esses circuitos todos, entendeu? Visando o quê? Criar as condições mais favoráveis possível para desconstruir todo tipo de engessamento, de cristalização, de funcionamento, digamos assim, subnutrido, né? Funcionamento subdesenvolvido, e levar para uma ampliação das máximas possibilidades humanas, todos os campos energéticos estarem no seu potencial pleno, fluido, harmônico, luminoso, porque é daí que surge a conexão e a abertura para o que está fora da própria manifestação, para o divino encarnado. Então, assim, o que nós estamos dizendo, gente, nos crias de Kundalini Yoga você tem um recurso ultra sofisticado. E realmente, vou dizer para vocês, o quanto já conheci de várias tradições, de estudo de várias tradições, tem muita coisa sofisticada e fantástica em outras tradições. Agora, realmente não vi algo assim, com essa quantidade de séries, quantidade de recursos, sofisticação de objetivos e detalhamento de processos e de para onde vai a coisa, está entendendo? Como tem no Kundalini Yoga, nos crias de Kundalini. Realmente te leva a energia para o lóbulo frontal, para parte não sei qual do cérebro, né? Outra, e para tal glândula, tal plexo, tal vasos linfáticos. É muito detalhe. E realmente funciona, a coisa chega. Então, assim, é uma benção, quer dizer, ok, vamos fluir nisso. Vamos aproveitar isso. Quanto mais se avança em direção àquilo que já aquela fonte originária, né, luminosa, quanto mais avança nesse campo aí, mais você olha para os vários caminhos e vê que eles levam para esse lugar. Mas, naturalmente, na sua vida, você vai, quando o seu radarzinho liga, você se lança 100% em uma prática, lançada, você sente que isso está desconstruindo o que tinha de ilusão e está te abrindo para algo que é o infinito em você. Os caminhos que têm uma mesma fonte têm o mesmo propósito. Então, tem, às vezes, jeitos diferentes de mover energia, normalmente o propósito é o mesmo. Às vezes existe diferença no método, no modo de trabalhar, e isso vai provocar diferenças também no modo como uma pessoa pratica, do modo como uma pessoa vive a sua vida no mundo. Porque tem caminhos que exigem que você seja alguém fora da vida profissional e familiar comum, se retire, viva isolado, só para se dedicar. Existem caminhos que são assim. Então, isso vai alterar um pouco do seu estilo de vida, ou muito, às vezes. Existem caminhos que eles não necessitam desse tipo de modificação no estilo de vida, no sentido do modo como você se coloca no mundo em termos de interação com os outros humanos, né? E com a sociedade, com a época em que você vive.
Você pode se retirar e ficar em um lugar isolado, meditando, dedicando 100% da sua energia, como um mosteiro, como um ashram, como uma caverna, como uma floresta. Existem caminhos que são assim, na Índia tem muitos, e existem monastérios de vários tipos, né? E existem caminhos que vêm dessa mesma fonte, que propõem que você, pelo jeito como eles vão trabalhar, a metodologia que eles vão trabalhar, eles não necessitam que você se afaste de nada. Eles, ao contrário, eles querem que você comece aonde você se encontra. Fazendo seja lá o que for que você faça, convivendo seja lá com quem for que você conviva, é aí que o seu caminho comece. E eles não necessitam que você modifique isso para trabalhar com você mesmo. Isso é o caso do Kundalini Yoga. É o caso de outras tradições, não só do Kundalini. São tradições que não querem que você primeiro faça algumas coisas para depois começar. Eles não necessitam disso como uma ajuda. O tipo de trabalho, o tipo de energia que eles movem é capaz de dar conta dessas circunstâncias. Então, seja onde for que você esteja, fazendo o que for que você faça, com quem você convive, se você recebeu alguma prática, se você tem acesso ao Kundalini Yoga, você passa a praticar diariamente isso e começa a fortalecer, começa a se encaminhar para o fortalecimento e geração desse mordomo. Isso vai ser possível em qualquer circunstância, mas vai ter muitos fatores. E nós temos que trazer os fatores de você conviver o maximamente possível com pessoas que têm esse interesse, vai te ajudar. Você se dedicar diariamente a um momento com esse tipo de propósito vai te ajudar. Você ler, escutar, etc., vai te ajudar. Tudo isso vai te ajudar. O que é isso te ajudar? Gerar o mordomo, gerar o gerente, gerar o centro central de interesse. Centro para onde tudo vai. Centro. E a partir dali tudo se move. Gerou isso, vai encontrar um caminho, um radarzinho que vai ser ligado. Você encontrou isso, sentiu que é isso, naturalmente você vai dedicar sua energia nisso. Espontaneamente você vai então, buscando isso. Porque esse interesse está maior que os outros, ele quer isso. Não tem nada melhor para fazer. Ele pode fazer um monte de coisas interessantes, mas ele não vai deixar de fazer aquilo que tem a ver com esse processo de desconstrução do ilusório, aparecimento do divino que já é. Então, isso é um ponto a ser levado em conta para todos nós, como base para podermos nos aproximar do Kundalini Yoga, nos aproximar do yoga, da meditação, para se aproximar disso, entendeu? Você precisa levar em conta esses fatores, para você ter um modo adequado de aproximação. Você precisa se observar levando em conta esses aspectos. E se observar e ver como é que você se encontra nesse processo. Né? Como é que está em você esse processo? Como você lida com ele? Qual o passo seguinte? Como é que você faz? Quando você diz, eu vou fazer um sadhana, vou fazer uma prática, vou participar de uma aula, você consegue? Ou você decidiu e depois, uns 10 minutos antes, se outra parte está no comando, ela fala, não, deixa para depois, depois deixa para depois, daí fica assim. Lá no fim do dia você vê que aquela parte não conseguiu predominar em nenhum momento. E você começa a se arrepender, começa a se culpar. Isso só vai ampliar a sua própria fragilidade. Bom dia, Carlos. Você hoje, além da bagagem cultural e de conhecimento e espiritual, está também muito inspirado. Esse contexto inicial foi sensacional. E queria contribuir com a turma para falar que o que eu acabo de estar falando assim, faz muito sentido para mim. Eu pude ver essa semana realizar exatamente o que ele está falando no que toca ao conversar com pessoas, estar perto de pessoas que estão buscando o mesmo propósito. E é exatamente a descrição é essa, literal, de cabo a rabo, início ao fim, exatamente isso. Sim. Eu estive no retiro, em Curitiba, fiquei 4 dias lá, então
Paralelo. Se mexe com aquilo deles, né? Eu estava com muita dificuldade de fazer o sadhana final, Sim. até que eu fui. Ah. E eu voltei, e, e eu não fiz mais por obrigação, eu fiz por interesse. Uhum. Interesse. Isso. Aí, à noite, a hora de ligar na cama e ver uma série, eu fui ler um livro a respeito, né? E isso não é uma obrigação que a gente tem, Sim. é algo que realmente dá. Então, isso realmente faz muito sentido, é exatamente assim que funciona. Então, pensando que você pode estar num ambiente assim, aproveite, né? Então, o sadhana, seja um grupo, vocês mensalmente vêm, vai gerando uma energia, né? Tipo aqui, nós estamos falando agora, o pessoal está lá online. Se você reconectar, você entra num campo parecido da última vez. Vai criando uma egrégora, isso chama-se egrégora, um campo de energia de grupo. O nome disso no yoga é Sangha, né? O Sangha, que é quando pessoas têm o mesmo propósito e elas convivem e a energia de uma influencia positivamente na outra. E uma pessoa está ficando um pouco para trás, a outra puxa. E aí a coisa vai andando coletivamente, né? Um campo coletivo, um egrégora, é o que construído chamado Sangha, que é um propósito único e um processo para acontecer. Vai se construindo. E esses recortes todos. Local, eu ia falar a gente falou do sadhana, né? Essa questão do mordomo aí, que até foi uma pergunta que tu fez lá no primeiro módulo, mas eu acho que o assunto não tinha vindo. Isso, eu fiquei com dificuldade. Estava apostila, mas não tinha falado, aí a gente começou, a gente perguntou do Pedro aqui, né? Perguntamos Aí o Pedro, para o poder mordomo, responder. o cara, a gente teve uma ideia, beleza, mas não sabíamos a prática disso agora, como está falando, que é tu interagia com o meio, né? Livros e tal. A única pergunta que a gente não entendeu ainda, né? Aí o que acontece com relação ao sadhana, né? Tu me propôs lá a prática, né? Eu estou fazendo ela rigorosamente, mas confesso que nos primeiros dias era meio que uma obrigação. E eu acho que tá tudo certo. Vai lá e faz, entendeu? Sim. Ou eu botei meu mordomo para atuar. Não estou pagando ele, não estou remunerando, não tem 13º, não tem férias. Não, é que você é o próprio mordomo. Então, eu estou tocando, entendeu? Mas confesso, assim, nos primeiros dias, talvez, nas primeiras semanas, vai ter um dia que o outro que tu vai lá e pá! Eu aconteceu isso comigo, sabe? Eu tipo assim, vou fazer. Aí eu, pá, tem que fazer esse troço aqui, tia. Eu tipo, vou na briga. E fui lá e olha, pau na briga, né? Mas assim, quando acabou o sábado, eu queria matar meio um, tipo assim, não, matar não, mas. Estava mais solar do que tempo. Não, é porque tu acaba, passando, né? Passando disso, entendeu? Tu acaba vencendo um obstáculo, né? Isso é bem interessante, né? Porque é o seguinte, quando você está falando eu, esse eu que está falando, ele está representando vários outros erros. Então, você está dizendo, é obrigação, mas para quem? Né? Para as várias camadas que estão cristalizadas, que não estão querendo se mover nessa direção. Agora, existe um ser aí, uma inteligência aí que compreendeu a importância, desenvolveu a maturidade e então se dispõe, né? Então, a maturidade é fundamental. Maturidade espiritual, maturidade para esse propósito espiritual. Maturidade é quando você reconhece que algo é importante para você e, portanto, lhe interessa profundamente, já que é importante. Maturidade é a percepção da importância de algo. É estar disposto para algo por ter percebido a importância, a relevância, então se está aberto para aquilo. Então, você tem maturidade para aquilo, né? Se não tem maturidade, você não tem conhecimento suficiente, não tem propósito integrado, constituído internamente suficiente para ter maturidade. Você não tem maturidade. Muito bem, eu não tenho maturidade. Como é que se cria maturidade? Refletindo, indagando, se investigando, se questionando, fazendo todo esse processo. Então, assim, você diz assim, eu queria fazer, mas tinha muitas contradições internas ali e tal. E eu falei, vou fazer. Essa parte que você disse, vou fazer, ela conseguiu predominar, alguma coisa em você que levou. O que a gente pode fazer nesses momentos é reconectar com aquela parte de você que quer. Então, você relaxa, respira, medita, se pergunta:
Por que eu me propus a isso? Quem em mim quer isso? Quem em mim se propõe a isso? Então, você evoca aquela parte de você que quer despertar. Evoca essa parte de você que quer despertar. Para que ela venha ao comando naquela hora. E você vai fazer sem antagonismo interno. Mas essa decisão que você tomou, tipo assim, vou fazer, daí o corpo não quer, está com preguiça, o campo mental habitual está ali querendo sustentar os hábitos. Então, mas existe um propósito que está mais forte do que esses hábitos, que está mais forte do que a manutenção, né, do que está instituído. Ou seja, algo aí que quer uma mudança está mais forte. Então, ele faz. Isso vai ser importante no processo. Então, é isso. Tem que ver como é que ocorre em cada um. Quando você passa dessa etapa, você entra numa etapa mais sutil, são 3 etapas do sadhana. Primeiro é o sadhana, que é esse movimento inicial de criar condições facilitadoras internas que você vai superando barreiras e resistências, vai superando. E chega e coloca. A segunda etapa chama aradhana, que é quando você faz simplesmente porque você já pressente o bem-estar que aquilo vai trazer. Então, você não deixa de fazer. Você não deixa de fazer porque você sabe que aquilo vai te trazer um nível de consciência e de bem-estar tão especial. Você é movido por isso. Então, você alegremente vai fazer. Alegremente vai se dar esse presente. Não vai ficar, digamos, lamentando. Pelo contrário, você vai ficar celebrando, que agora você vai fazer algo. Isso é diferente. Então, isso é o aradhana, que é estar apaixonado pelo divino dentro de você, que ele está sempre em contato com ele. Então, a disciplina nasce da paixão pelo infinito. Por isso ela é espontânea. Ela nasce dessa busca de conexão, de adesão, de estar junto. Né? De estar naquela dimensão especial de consciência, sabendo que aquela prática facilita isso. Né? E depois se torna o Prabhupada, que é aquele que é o senhor do próprio caminhar. Como é o nome? Prabhupada. Isso está na apostila. Que é aquele que coordena o próprio caminho, aquele que é o senhor do próprio caminhar. Prabhu é senhor. Senhor do próprio caminhar, senhor do próprio caminho. É aquele que vive sempre em sábado, o tempo inteiro. E que para ele parar e fazer, ou estar entoando, ou vibrando um mantra, ou respirando, ou simplesmente sendo, é algo que já está inserido naturalmente. Mas Terceira etapa. Mas passa pela primeira, não dá para ir direto para a última. Mas no início foi isso, tá? Mas depois passou e hoje, assim, passa super de boa. Eu até... O Pedro um dia falou assim, no grupo lá, para instigar o pessoal para fazer. Tem coisa que eu... Aí eu lembro que alguém que falava com o Pedro disse assim, não, é fácil. Logo que eu comecei a fazer yoga com ele. Não, é fácil fazer sozinho, é fácil. Eu pensava, o que esse cara está falando? Não é fácil. Aí eu fui experienciar, né? Realmente eu vi que no início ele não é fácil, mas depois tu acaba atingindo esse outro nível, né? Vai passando esses níveis aí. Mas é uma experiência muito interessante, acho até que o pessoal poderia experienciar isso, se colocar, né? Não, isso é importante. Como disse, não existe yoga não praticante, né? Agora, você pode começar a fazer diariamente, ou pode fazer, se colocar um calendário que você consiga fazer. Entendeu? Não se coloca algo maior do que você vai fazer. Porque você vai ter desculpa para não fazer. Não se dê essa chance. Diga que vai fazer tantos exercícios, cria de tal tamanho, em certo horário do dia, que você consegue. Você não vai ter nenhum empecilho concreto, objetivo, para dizer que não fez por causa disso. Entendeu? Então, você elimina já essa hipótese. Então, eu coloco, eu vou fazer 3 vezes por semana e faz. Entendeu? Do que você dizer, eu vou fazer todo dia e daí não faz. Isso enfraquece o seu propósito. Isso enfraquece o seu completo magnético. Isso faz você não acreditar mais nas suas próprias palavras. Mas que você se propor algo, você se propõe algo por você mesmo, e você não vai fazer, você tem que chegar a um acordo com você mesmo antes de não fazer.
Para você não banalizar a sua própria palavra diante de você mesmo. Senão você passa a não acreditar mais no que você mesmo diz para você. Então, se você tem um propósito, dizer, eu vou fazer isso tantas vezes por semana, e você faz, isso te fortalece mais do que você fazer de vez em quando. Porque de vez em quando você está na lei do acidente, você está na lei do mundão. De vez em quando, calhou daquela parte querer, e aí fez. Está entendendo? Não faz sentido. Então, ok, se eu vou fazer todo dia, daí se um dia não faz, outro dia não faz, daí outro dia faz. Você está voltando para a lei do acidente. Entende? Agora, se eu vou fazer todo dia e faz, isso te fortalece tremendamente. Em termos do efeito do CRIA, isso te fortalece porque a dosagem é diária. A melhor dosagem para os resultados acontecerem, estabilizarem, é diária. Ok? Mas você consegue começar com ela, ou você talvez consiga fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 por semana, mas se for esse o seu caso, faça, seja real, mas faça. Faça, que isso vai fortalecer você para fazer todo dia. Agora, se você consegue se desafiar a fazer todo dia, se você está num trabalho com você mesmo, que chegou num grau de interesse profundo, você faz todo dia e mantenha todo dia. Se você não fez um dia, no dia seguinte tenta fazer 2. Ou faz pelo menos logo no dia seguinte e mantém. Isso é uma maneira de avançar. Isso eu ia perguntar agora do Sadhana, se falhar um dia, porque ele tem 40 dias, 90 dias, é os 1000, né? Passado. Né? Se tu falha, tu pode ainda fazer no outro dia de manhã bem cedo, por exemplo, para recuperar, ou zera e começa de novo. Não, porque a vida não tem zerar. Você vai reencarnar, o que você já fez já está aí, entendeu? Mantenha-se no fluxo. Se der, faz 2 vezes no dia seguinte. Só para se penitenciar. Você não acostumar, né? A dizer, não, hoje não deu. E ficar por isso mesmo. Né? Mas é isso. Vai fluindo, vai se fortalecendo. Então, nós temos um desenho do processo aí, né? Nós conversamos até agora, foi um desenho. Você situar no processo. Você está num curso de formação de instrutores de Kundalini Yoga. Antes de mais nada, você se torna um instrutor de si mesmo. Alguém que realiza em si mesmo, alguém que faz. Né? Se você não fizer para você, vai fazer para quem? Né? Não tem sentido. Então, faz por você. Você está fazendo, maravilha. Você está num percurso, existe um processo, você está entrando num assunto que não era do seu cotidiano. Então, tem um processo de entrar, de se familiarizar, de entender, de se adaptar com a linguagem, de fazer os exercícios. Os exercícios te ajudam a se abrir para entender as coisas. Quando você pratica diariamente, você abre sua percepção para entender várias coisas que são faladas ou que são trazidas no yoga como conhecimento, como reflexão. Você vai entender quando você começar a praticar. Se você não praticar, vai ser mais difícil entender. Você pode entender e não praticar? Pode. Mas se você entender realmente, você vai querer praticar. Porque você vai ter entendido que, de fato, do que se trata é de prática. O conhecimento te mostra a necessidade da prática. E é da vivência direta que a prática pode possibilitar que nasce a sabedoria, a intuição, né? Consciência. Vem daí. Sabedoria emerge da vivência. Conhecimento mostra a necessidade dessa vivência, dessa prática. Não dá para confundir conhecimento com sabedoria. Mas o conhecimento ajuda a orientar, fundamentar a necessidade da vivência. A vivência ocorre quando você, no tempo e espaço, cria um momento para praticar. Não é viajando imaginariamente, não é achando legal. Isso não é suficiente. Carl, assim, ó, eu ainda não consigo compreender exatamente isso, tá? Assim, sentir isso. Eu faço porque eu entendo que isso vai levar a algum lugar, mas eu ainda não sinto. Eu estou fazendo porque tem que fazer, né? As práticas, meditações e tudo, mas isso ainda, eu não sinto que isso tenha entrado em mim, entende? Entendi. Eu não sei se isso é um processo, se é assim mesmo. Tem que observar assim, como você faz, o que você faz primeiro,
e como você faz e como se sente ao fazer. São fatores importantes. O que você está fazendo tem a ver com a tua estrutura, com a tua prioridade, o que você está fazendo, a meditação que você está fazendo, o tempo que você está fazendo cada exercício, enfim, você está aproveitando aquele recurso. Quando você faz, como você se sente, qual o impacto que te traz internamente. Você se observar e ver como é que isso flui. Como é que é o encontro entre aquilo que está instalado em você e aquilo que está chegando e está provocando modificações. As modificações são inevitáveis. Se você faz respiração do fogo por 3 minutos, não tem como você continuar igual. Se você faz respiração do fogo por 3 minutos, em posições diferentes, você leva energia prânica para lugares diferentes, que não tinha antes, está levando para lá. Se você faz diariamente essa intervenção, depois de um tempo, ela vai aumentar esse fluxo prânico naquele canto lá, naquele centro energético, naquele chakra, naquele canal, vai aumentar a energia lá. Quando aumenta a energia num lugar, o funcionamento daquele lugar não tem como continuar igual, porque antes ele estava com baixa vitalidade, agora ele está aumentado. Se você faz os mantras, você entoa, se você vive na meditação, o campo energético ele se amplia com o efeito do som. O som é energia, o som move as coisas. Você já teve experiência com o som movendo a chama de uma vela, movendo coisas assim, tem várias experiências assim. É energia, é matéria, não é imaginação, é matéria, é energia. Você entoa os mantras por um longo tempo, você move o seu campo todo com energia. É força, gente. Som é força, né? Som é força. Ele mexe coisas materiais, inclusive. Né? Ele é capaz de quebrar um cristal com aquelas notas altas. Ou seja, o som é força, é vibração. Você está gerando isso no seu campo mental, psíquico, áurico diariamente. Então, isso não tem como continuar igual. Se você faz diariamente por um ciclo longo, né? Esse é um ciclo máximo de 120, máximo assim, para um bom começo, né? Uma sequência grande de acumulação de estímulos, você tende a ir criando um efeito cumulativo que vai se deparando com os padrões instalados anteriormente naquele lugar. Então, vai havendo um diálogo entre o que chega e o que está lá. E o quanto aquele que chega encontra força de resistência, de automanutenção, visitando bem isso, o quanto aquela estrutura que está instalada, o quanto ela encontra força de se contrapor ao que chega de estímulos. Não, os estímulos chegam. Você faz o asana, você faz o pranayama, você faz os mantras, você muda seu campo. Quando você pratica, você sente. Na hora que está fazendo. Você faz diariamente para que esse efeito cumulativo se instale. Esse impacto que está instalado aí, que vai se instalando aí, ele vai chegando, ele vai encontrando uma estrutura que estava vigorando como uma referência. O quanto essa estrutura tem mecanismos de automanutenção diante dos estímulos que chegam. Essa é a variável humana. Está entendendo? Daí que não tem cronologia nisso, porque a variável humana é a condição de cada um. É o quanto ocorre em cada um. É o quanto cada um responde ao que chega. E como ele lida com o que chega, como ele tem mecanismo de autopreservação diante do que chega, ou como ele se vulnerabiliza e se deixa impactar pelo que chega, como é que ocorre o processo em cada um. Isso é individual, é a variável humana. As práticas têm uma precisão de impacto. Como elas chegam e são assimiladas em cada um, é a variável humana. Essa variável humana tem que ser levada em conta também para a orientação do que vai fazer, das condições de cada pessoa e do que. E ela mergulha nisso e aí, às vezes, precisa ajustar o sadhana e também se auto-observar. É um processo de orientação, né? É um processo de dialogar e de orientar individualmente cada caso. Às vezes precisa agregar práticas diferentes, porque está havendo resistências em pontos que conseguem manter as coisas, né? Aí, então, esse é um caminho muito individual também. E que é importante manter um diálogo sempre, individual, com quem você for partir. Sempre é bom, né? Fazer ajustes e orientações, etc. Faz parte do processo. Você falou em 120, o quê? 120 Dias seguidos. dias seguidos. Bem, então vamos fazer um exercício e em seguida a gente vai dar uma pequena paradinha.
E nós temos assuntos, como sempre, nós vamos completar, né, do sistema energético, olhando para alguns pontos chaves e entendendo que esse é um capítulo importante do Kundalini Yoga, né? Porque, como disse no começo, somos os bastidores do funcionamento psicológico, né? Funcionamento da consciência, do funcionamento orgânico. Os bastidores é o quê? São os fiozinhos que movem as energias. O quanto de energia se move, como se move, esse é o nosso assunto. Muito bem. Então, vocês ficaram atentos aí, né, esse tempo todo. E vamos fazer um exercício que vai restaurar, revitalizar o cérebro, como você já conhece. Contrai os dedos das mãos. Mantém contraídos os dedos, braços abertos. Inspira com os braços na horizontal. E exala cruzando sobre a cabeça. Retorna na horizontal. Não desce demais, gente. Não baixa, assim. É só a altura do ombro. Esse tipo de orientação, pequeno parênteses, pode baixar o braço. Nos crias tem muitas orientações de ângulos de braços. Não é por acaso, gente. Existem trilhas no campo eletromagnético. Nós estamos trabalhando com o campo eletromagnético. Existem trilhas, existem ângulos, tá entendendo? Que movem de forma diferente esse campo. Quando a gente não está vendo, a gente acha que dá na mesma. Não dá na mesma. Tudo é muito preciso nas orientações. Você pode adaptar quando tem dificuldade, mas sempre dá o melhor de você. Contrair os dedos, isso tem a ver com o cérebro. Você não vai chegar no efeito potente no cérebro se você não contrair os dedos. Você pensa assim, não, tudo bem, eu vou ficar com a mão solta. Não gosto muito de contrair os dedos. Não tem lugar para esse tipo de coisa. Se você alterar, você perde. Não vai ficar doido de fazer. Não vai fazer mal. Mas não vai fazer todo o bem que pode, entendeu? Você vai estar subutilizando. Então, contrai os dedos, contrai os dedos. Isso vai afetar. O cérebro e a ponta dos dedos tem muita relação. Você inspira aqui, exala lá em cima, tá? Cruzou, bem sobre o chakra sétimo, aí desce. Agora a outra mão vai na frente. Inspira profundo, exala fora. Mentalmente fala Satnam. Inspira, segura o ar, braços abertos. Segura o ar. Exala pela boca. Inspira e segura e contrai tudo. Exala. Claro. E junta o polegar e indicador. Solta a mãozinha. Concentra a intuição em si.
Relaxa a boca, relaxa os ombros. Os olhos. Como sempre. Fica diferente do que estava antes. É melhor, pior. Então, assim, você cria uma intervenção no campo eletromagnético, que o cérebro funciona por eletricidade, magnetismo, você cria uma modificação e um fortalecimento do campo eletromagnético, que ajuda a criar o campo, a auréola por vocês e tudo mais. Uma restauração da vitalidade cerebral. Você faz isso diariamente, porque vai aumentando o tempo. Depois de um tempo, a sua vitalidade cerebral já fica naturalmente ampliada, então você fica mais prana, mais oxigênio, mais energia, tem um abastecimento. Se você pratica diariamente, ele vai se manter. Tem um campo eletromagnético que se restaura, se fortalece, e você fazendo diariamente, ele vai se estruturar. Você está criando. Como isso vai se refletir no que você pensa e sente, você vai observando, vai clareando, vai se dando conta, vai tendo insights, vai soltando coisas, vai deixando outras brotarem, vai instalando um outro modo de sentir, de perceber, de entender, né? Isso vai se refletindo, porque, digamos, quando esse campo está frágil, quando tem pouca vitalidade cerebral, a experiência mental e emocional é uma. Quando você amplia, modifica e sustenta, ela passa a ser diferente. Qual o nível dessa diferença? Que é esse eu que está observando. Lembre-se, as flechas precisam estar apontadas para esse eu. Que é eu? Que sou eu? O eu é o que desaparece no caminhar. O surge é o divino que você realmente é. Falso eu desaparece. Quem começa praticando é esse eu ilusório. Ele vai desaparecer no percurso, então se abre. Se pergunte, quem é eu? Que é esse eu? Esse eu que pensa. Sempre falando disso já várias vezes, e esse é um ponto-chave. Que é isso aí, não é esse eu que vai sobreviver e vai ficar mais forte, mais saudável, mais calmo. É esse eu que inviabiliza exatamente a calma e a serenidade e a sabedoria. Quando esse eu se mantém no centro, ele fica colhendo experiências. Ah, eu tenho essa experiência, eu tenho aquela experiência, eu tenho aquela outra experiência. É sempre esse eu coletando experiências. Ele se mantém como um coletor de experiências. Isso não é yoga. Isso não é o caminhar. O caminhar é o desaparecimento desse eu. E o desaparecimento é clarear que sou eu e o que não sou eu. Né? Então, o olhar meditativo sobre si é que vai dando os insights. É interessante sempre perceber o que é esse eu que faz, pratica, estuda, que respira. Que é esse eu. Os momentos que a gente faz essas práticas, a tua percepção se amplia, a mente fica mais serena, e a gente pode olhar para dentro e perguntar, o que é isso? De onde vem isso? O que é essa presença que está aí? Você se dá conta em você assim. Tem sempre alguém que está observando, sempre uma dimensão que observa. O que é isso? Capta essa presença. Daí. Que está além da mente. Essa presença que o tempo todo aí. Seja o que for que você esteja fazendo, essa presença está aí. Então, isso é você. O que é isso? O que é feito? Memórias. Aí você vai estar naquele questionamento. Existe um eu que vem do passado? Existe um eu que vem de fora?
e de onde as memórias se estabelecem, ou é tudo movimento e não há eu? Essas questões que se colocam assim meditativamente, elas vão abrindo campo para vários ensaios de desconstrução do que pensas. Vai abrindo. Só abre, gente. Quando a nuvem desaparece, só fica mais claro. Tá entendendo? Então, quando desaparece qualquer autoilusão, só fica mais claro. Uma nuvem, então, o dia está escuro. Quanto mais a nuvem diminui a densidade, mais luz vai aparecer, mais calor vai aparecer. São os sintomas do sol. Assim, quanto mais desconstrói barreiras internamente, mais bem-estar vem, mais liberdade vem, mais plenitude brota. Porque isso é a natureza do sol dentro de você. Do eterno sol. Aí, Guru, então vamos dar um intervalinho. Tornando, a gente está fazendo agora de meia algumas práticas ainda. E vamos entrar no nosso assunto principal. Continuando o nosso assunto.